Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no Entretanto, mais uma vez para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito. Mais uma vez para falar sobre ciência política à luz do direito. Hoje, como não seria diferente, como não poderia ser diferente, nós vamos falar das eleições presidenciais e do seu resultado e do futuro da nação diante desse resultado. Eu estou aguardando você. Antes ou depois, dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Eu conheci Jair Bolsonaro quando ele era deputado federal e não se falava em pré-candidatura dele às eleições presidenciais. Nos anos de 2015, vivíamos aí a Dilma em corda bamba com o procedimento de impeachment e Temer com a boca aberta para engolir o cargo. Eu fui apresentado ao deputado Jair Bolsonaro pelo também então deputado Araceli de Paula, meu amigo pessoal, lá na Câmara dos Deputados, pleno Congresso Nacional em Brasília. E a opinião que eu tive dele depois desse primeiro encontro é a mesma que eu tenho hoje, passados 4 anos de seu governo como presidente da República, né? Sujeito bem-humorado, bonachão, politicamente incorreto, a antítese, o contrário do político padrão, né? Uma pessoa profundamente patriota e interessada em ajudar o Brasil, dar o melhor de si pelo Brasil. Depois eu encontrei de novo Jair Bolsonaro, já pré-candidato à presidência da República, e, portanto, antes da facada do Adélio, em Juiz de Fora, etc. Estava aqui em Araxá, conhecendo o nióbio, uma das nossas maiores riquezas atuais, o minério nióbio, na CBMM, a maior mineradora de nióbio do mundo, em terras araxaenses. Eu ajudei a ciceroneá-lo, intermediado pelo bom amigo Tadeu Carneiro, então CEO da CBMM. Almoçamos juntos e conversamos muito, já sobre a sua candidatura à presidência da República. E ele me segredou que se fosse eleito e tomasse posse, não teria sossego por 4 anos. Eu brinquei com ele que ele estava certo, mas que provavelmente ele não teria sossego por 8 anos, caso fosse reeleito. Infelizmente, ou felizmente para alguns, isso não ocorreu. Ele não foi reeleito às eleições em segundo turno por uma vantagem irrisória, ínfima. Deram a vitória ao seu adversário político, Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu considero o capitão Jair Bolsonaro um vitorioso. Ele lutou contra tudo e contra todos. Conseguiu reverter um quadro inicial que se apresentava um eleitorado mais distante, fugindo do voto a ele conseguiu reverter isso. Havia um perigo de uma vitória por até 10 pontos percentuais do candidato Lula. Ele reverteu a maior parte disso. O resultado apresentou uma diferença de apenas 1 ponto percentual, né? Ele reconquistou Minas, muito embora tenha perdido de novo em Minas, mas reconquistou Minas. Graças ao governador reeleito Romeu Zema. Manteve uma vantagem significativa em São Paulo, ganhou, para mim, região, em termos de educação, mais desenvolvida do país, que é o Sul, Centro-Oeste e Norte. Manteve ligeira vantagem e o Nordeste, a terra do Lula,
fez a diferença para o candidato do PT, né? É engraçado que poucas pessoas valorizam a luta do capitão Bolsonaro como deveriam. Ele lutou contra o establishment, contra a máquina do Estado que ele próprio representa e representava antes da eleição, extremamente aparelhada pela esquerda, lutou contra as grandes mídias, lutou contra os deformadores de opinião, a classe pseudo-intelectual brasileira, a classe artística, lutou contra o proativismo judicial, principalmente o proativismo judicial. E ainda assim ele demonstrou que é o político mais popular do Brasil. Quem ganhou de Jair Bolsonaro não foi o petismo nem o lulismo. Quem ganhou de Jair Bolsonaro foi o anti-bolsonarismo, se é que essa palavra existe. Se não é, fica sendo um neologismo, né? Se tantos podem criá-la, porque eu também não. As pessoas votaram contra Jair Bolsonaro, em sua maioria, porque são contra Jair Bolsonaro. Isso não retira o valor do atual presidente da República, que muitos consideram, entre aspas, populista, o que eu acho sinônimo de extrema ignorância, né? Populista é o demagogo, é aquele cara que fala para agradar. E eu acho que todos concordamos que Bolsonaro é tudo menos isso. Pelo contrário, o que ele geralmente fala, geralmente desagrada a muita gente. Aliás, é um outro defeito que ele possui, dentre muitos. Ele ter defeitos me ensinou um taxista argentino, quando eu em Buenos Aires, dentro do táxi, falei mal do Diego Maradona, então passando por outro escândalo de overdose. O taxista falou, os defeitos dele o aproximam do seu povo, né? Os defeitos do político, né, quando não sejam abissais, quando não sejam infamantes, na verdade o aproximam do seu povo. E Jair Bolsonaro demonstrou que hoje é o político mais popular do país. Parabéns a ele, parabéns ao adversário que também fez uma campanha eficiente, e vamos ver aí o que espera a nós brasileiros. O governo de Jair Bolsonaro vai se encerrar em 31 de dezembro, ele passando numa faixa para o seu adversário vitorioso, com um legado muito importante para o povo brasileiro. Ele deixa um legado muito importante para o povo brasileiro. Em tempos de pandemia, ele manteve a economia brasileira à tona. Pós-pandemia, o real foi a segunda moeda mais valorizada do mundo. Pós-pandemia, o Brasil é o quarto país que mais recebe investimentos estrangeiros no globo. Tudo isso por conta de estratégias governamentais que foram intensamente prejudicadas por uma oposição que se valeu de todos os artifícios para tentar impedi-lo de governar. Mas não é isso, não é esse o principal legado de Jair Bolsonaro. O principal legado dele é ter conseguido nos fazer resgatar o amor à pátria, o amor à bandeira, ao hino, nos fazer resgatar aquilo que nós jamais deveríamos ter perdido, o respeito pelas Forças Armadas e o civismo. Isso será inestimável para os nossos jovens daqui para frente. Sobretudo, Jair Bolsonaro acabou com o teatro das tesouras. O que é isso? Uma esquerda no poder forja um falso inimigo e debatendo com ele, faz perecer, faz sumir, faz desaparecer
o verdadeiro opositor. O PT e o PSDB brincaram de teatro de tesouras por 16 anos, fazendo as pessoas crerem que o PSDB, cujos vultos mais notáveis são marxistas-leninistas, que esse PSDB fosse de direita. E com isso ele emudeceu a verdadeira direita. Após Jair Bolsonaro, não. Esquerda é esquerda, direita é direita. Ainda que isso polarize, mas esse talvez seja o único efeito positivo da polarização, que é parar de enganar o povo com esse teatrinho de tesouras. Tudo isso nós devemos ao legado de Jair Bolsonaro. Eu não acredito em insurreição civil, em resistência à posse de Lula. Se bem que, no momento que esse programa está sendo gravado, a gente não teve o importante pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro após a derrota no segundo turno das eleições. Esse pronunciamento vai acirrar ânimos ou amainá-los, tá? Mas independente desse pronunciamento, eu acredito que, em primeiro lugar, não haverá insurreição civil, porque as pessoas interessadas em combater o resultado das eleições, caminhoneiros, força pública, pessoal do agronegócio, campesinos, são todos trabalhadores que têm que ganhar o pão de cada dia. Paralisem que seja por 1, 2, 3 dias, uma semana, eles vão ter que voltar aos seus hábitos cotidianos para pagar as contas, né? A direita conservadora é toda ela formada por cidadãos trabalhadores que gostam e precisam trabalhar para dar educação aos seus filhos. A direita conservadora não é formada por vagabundos com o distintivo de partido que vivem de benesses governamentais. Portanto, qualquer paralisação proveniente do lado governista de Jair Bolsonaro é uma paralisação que não deve demorar muito tempo por causa das condições econômicas dessas pessoas. Em segundo lugar, essa virada de mesa poderia se dar através de maneira civilizada, através de recurso próprio, junto ao Poder Judiciário, no caso, o TSE. Mas Jair Bolsonaro não tem e nem terá ao TSE, como já se viu por ocasião do radiolão, quando se descobriram que as inserções de rádio do programa eleitoral obrigatório do governo Lula eram muito mais, do partido do Lula, eram muito mais numerosas, ilicitamente mais numerosas, que as inserções do candidato presidente Jair Bolsonaro. E se fez ouvidos de mercador para a representação formalizada pelo jurídico da coligação de Bolsonaro, visando a reeleição. Portanto, ele não terá o TSE, ele não terá o STF para suas queixas e reclamações. Se me permitem o comentário, enquanto eu não for censurado também, né, porque a maioria dos problemas que Bolsonaro enfrentou proveio justamente do TSE e do STF. Esses vão permitir mais uma comparação bem humorada, né? Enquanto eu não for censurado, que também é muito claro que o Poder Judiciário, nesta instância federal, não irá dar guarida aos pedidos do capitão Jair, porque, segundo o dito popular, para o capeta, o inferno está sempre certo. Eu tenho nessas horas uma saudade
do finado professor Olavo de Carvalho, para mim, é o maior pensador brasileiro da primeira quadra desse século XXI. E olhe que talvez século XX adentro ele possa ser considerado também pelos méritos que possuía, né? Se bem que seu pensamento está sempre vivo. Olavo de Carvalho, diante dessa derrota, apesar de irrisória, relativa, mas contundente, do presidente Jair Bolsonaro à reeleição, Olavo de Carvalho, parece que eu estou vendo ele aqui, ele dá uma porrada na mesa. Eu não falei, porra! Ele ia falar assim, eu não falei, porra! Por quê? Para o professor Olavo, não bastava derrotar o comunismo. Era preciso destruí-lo, destroçá-lo, varrê-lo da face da terra. Mas não pelo poder das armas ou da violência. Aliás, nisso ele muito criticava o governo militar, que cuidou das armas e da violência para conter fisicamente a esquerda armada, principalmente, e esqueceu da esquerda ideológica que pululava, que contaminava as redações de jornais, os sindicatos, a classe intelectual, a classe artística, etc. Foi o grande erro, dizia ele, do governo militar. Quando ele se referia a destruir, ele queria dizer destruir ideologicamente, intelectualmente, desmascará-los, retirar deles todo o poder de convencimento, a influência, dificultar o ganha-pão deles, mostrar para o mundo as suas táticas de marxismo cultural, de influenciamento das pessoas, que tornaria as pessoas, segundo Antônio Gramsci, socialistas sem o saber, através de intelectuais orgânicos e inorgânicos, aqueles intelectuais que trabalhavam para o partidão sabendo das estratégias, e dos intelectuais inorgânicos, aqueles que repetem igual papagaio sem saber que estão sendo usados pela doutrina comunista. Para Olavo de Carvalho, esse pessoal tinha que ser destruído ideologicamente, do ponto de vista figurado. Só assim eles deixariam de representar um perigo para a sociedade civil, um perigo para o bom funcionamento do Estado, como representam hoje, principalmente quando retornam ao poder. Bom, mais um fato polêmico envolvendo os tribunais superiores e a sua interpretação das leis e da Constituição. Como sempre, inovando, criando precedentes, criando jurisprudência inusitada, inexplicável e irrecorrível, porque acima deles ninguém decide, só Deus. Deus haverá de dar a palavra final, aliás, porque a justiça divina é infalível. Bom, mas religiões à parte, o que sucedeu no dia do segundo turno, no dia do voto do segundo turno das eleições presidenciais e para alguns governos de Estado, foi que o TSE, através de seu ministro-presidente, ministro Alexandre de Moraes, proibiu que se veiculassem informações sobre blitzes da Polícia Rodoviária Federal, PRF, a veículos suspeitos de transporte ilícito de eleitores. Eu não vou chegar à falácia de dizer que o fato desses veículos terem sido interceptados, porventura os seus ocupantes presos, atrapalhou o voto, atrapalhou as eleições para o lado X ou o lado Y da política presidencial ou dos governos dos estados. Não vou falar isso porque eu sou juiz eleitoral há mais de 2 décadas e eu bem sei que todos os lados da política, infelizmente, praticam o transporte irregular de eleitores. Tá? Ou seja, é chumbo trocado.
A grande coisa aqui, o grande problema aqui, ele é jurídico. O TSE proibiu a Polícia Rodoviária Federal de dar informações à imprensa sobre essas blitz, sobre essas operações ao longo do dia do voto, para não influenciar o voto. Com isso, proibiu a garantia constitucional do livre acesso à informação. E também proibiu a imprensa de divulgar essas operações. E assim o fazendo, também feriu de morte o direito de informar, de livremente informar, que a imprensa possui, também garantido constitucionalmente. E não se fala nada. Não se fala nada. Cadê a classe jurídica brasileira? Onde é que está a classe jurídica brasileira? Pusilânime, salvo raras e honrosas exceções. O que as pessoas têm que entender é que não existe essa história de meu malvado favorito. Está rasgando a Constituição, mas como é contra o Bolsonaro, beleza, deixa ele rasgar a Constituição. Isso é um pensamento infantil e burro. Quando se rasga a Constituição, por conta do sistema de precedentes jurisprudenciais, que também é fonte do direito, né, aos olhos das leis brasileiras, quando se rasga a Constituição, se rasga para todos os lados. E se rasga inexoravelmente, sem volta, de maneira tão desastrosa que nós e as gerações que nos sucederem haverão de penar por décadas sob o peso destas decisões, no mínimo, profundamente questionáveis. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.